paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma pré-aula aqui da Escola Bíblica de Blumenau. O meu nome é Jennifer e nos próximos instantes nós vamos estar juntos. Nessa semana a gente vai refletir sobre o que é ser igreja, ou o que é igreja, ou tentar ao máximo, desmembrar alguma coisa sobre igreja, tudo bem? Você poder passar para os seus alunos. Antes de tudo, feche os seus olhos, vamos fazer uma oração. Para mim é nessa manhã, para você pode ser numa tarde, numa noite, mas neste dia e no dia que você se encontra, na abertura desse vídeo. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, Senhor, estamos aqui nessa manhã querendo aprender mais sobre como nós devemos nos comportar, mais do seu maravilhoso plano, mais daquilo que você tem para nós. Espírito Santo, ilumina nossa mente em cada centímetro desse conhecimento sobre esse agente poderoso que somos nós, que somos a igreja, que você usa a gente como igreja neste mundo. Espírito Santo, abra os nossos olhos, nos dê discernimento de espírito para entender cada centímetro do que está escrito, não só nessa lição, mas na tua maravilhosa palavra. Venha sobre nós e torna cativeiro todo entendimento contrário à sua maravilhosa verdade que nos traz luz, que nos faz viver, caminhar, esta é a palavra, caminhar sobre toda a escuridão de trevas que esse mundo pode nos trazer e nos oferecer. Em nome de Jesus, amém. Nessa aula nós vamos aprender mais sobre o que é igreja, no sentido de o que é mesmo ser igreja, tá certo? Depois a gente vai até ver um pouquinho sobre, de forma bem rápida, tá? Porque não tem muito o que falar. Eu até aprendi uma vez com um professor que quanto mais imagens, eu tinha uma caneta só, eu só usei essa caneta, mas você pode trabalhar com cores, para fixar mesmo na mente das pessoas, você pode usar então de imagens, para que isso aconteça. Aqui, a primeira parte da nossa lição, ela nem vai dar uma parte histórica, bem breve para nós, mas a Igreja de Cristo começa então em Atos 2, e aí vem mundo afora. Mas nós vamos declinar algumas ideias sobre isso, sobre o que é ser igreja, o que não é ser igreja, tá certo? Até mesmo o propósito. E não, a gente nem vai lidar, pelo que eu vejo aqui na lição, com funções da igreja, tá certo? A gente não vai lidar com isso. Então é só o básico para você entender o que é ser igreja mesmo, guardar no coração, transmitir no coração dos seus alunos, tudo bem? Primeiro, igreja não é o templo. O primeiro tópico essa semana eu fiz essa pergunta e uma pessoa me perguntou, olha, se eu sou a igreja, nós já vamos ver sobre isso, mas se eu sou a igreja, por que eu tenho de ir aos templos? Tudo bem? Vamos guardar essa pergunta porque ela é importante. A primeira coisa é que a igreja ela não é o templo, igreja não é a construção, tá certo? Igreja é o corpo de Cristo. Igreja somos nós. Então, igreja não é... Sabe quando você fala mal? Porque aquela igreja... Você está falando dos seus irmãos. Tudo bem? Então, igreja não é a construção a qual você vai. Igreja é os seus irmãos. Que irmãos são esses, A gente fala igreja, ou eclésia, é assembleia, a Assembleia dos Santos, todos quantos foram chamados para fora, Mas esse é o significado de igreja, A Assembleia dos Santos, a congregação dos santos, a reunião dos santos, que são os santos. Santos na Bíblia não é ser perfeito, santo é ser separado. Separado do quê? Do mundo. Então, a Assembleia dos Santos, é todos quantos foram chamados para fora. Se ser santo é ser separado e separado do mundo, ser chamado para fora é ser chamado para fora do mundo, tudo bem? Então, como é que a gente pode organizar aqui? Eu organizo com as mãos, Você passou por um processo de arrependimento, você, agora é uma testemunha de Jesus junto com seus irmãos, faz parte da igreja, foi chamado para fora. Para fora do mundo é no mundo das trevas, você agora está por um reino de luz,
antes de ser uma batalha do bem contra o mal, nós temos uma batalha que é contra a ignorância e o conhecimento. Porque o diabo, antes de tudo, antes de fazer mal para você, ele faz mal porque ele não quer que você conheça os caminhos da verdade. Uma vez que você conhece o caminho da verdade, a vida te liberta, tá? E são várias libertações da nossa mente cativa aqui, né? Não é só uma. Mas quanto mais você conhece a Deus, mais você se liberta do cativeiro de Satanás, né? Ou das ciladas, das setas, né? De tudo aquilo que ele pode tramar contra a igreja de Cristo, contra você. Tudo bem? Bom, então a primeira coisa que a gente sabe é que a igreja não é uma construção. Você pode, né, a igreja é a reunião, é a assembleia, a reunião dos santos. Quem são os santos, gente? São todos quantos professam a fé em Cristo Jesus e é aquilo que ele veio fazer, né? Então, todos quantos professam a sua fé em Cristo, na sua obra redentora, que ele veio, né, se fez carne, habitou entre nós, passou pela obra da cruz, né, morreu, ressuscitou e agora vive em glória aos céus e voltará para buscar a sua igreja. Então, todos quantos professam a mesma fé fazem parte da Assembleia dos Santos. Isso é indeterminado de placa de igreja, gente. Né? Não está escrito na Bíblia que Deus vem buscar somente a Assembleia de Deus. Não está escrito na Bíblia que Deus vem buscar somente o, sei lá, o protestante, somente o batista, somente a comunidade cristã X, Y, Z. Não está dizendo isso, tá? É por isso que às vezes existem muitas divergências. São divergências muito complicadas, na verdade, né? Para mim, onde existe esse tipo de divergência, a gente acaba tendo falta um pouquinho de amor e compreensão. Porque como Cristo vem buscar a sua igreja, e a igreja é um corpo místico que você não sabe até onde se estende, não é só as pessoas que você está habituado a ver na sua congregação, né, no seu templo. Como Deus vem buscar uma igreja, que somos nós, igreja somos nós, como o primeiro tópico vai falar, nós temos essa dificuldade, às vezes, de aceitar. Porque de igreja para igreja muda o quê? A liturgia do culto, né? Então, às vezes, um culto funciona de um jeito, aqui funciona de outro. Às vezes, a vestimenta de uma certa denominação é de um jeito, a vestimenta de uma certa denominação é de outro. Essa parte a lição não vai falar, mas essa é uma dúvida muito frequente, tá? Tem pessoas que dizem, mas eu preciso usar determinada roupa, porque senão eu não sou aceita, porque senão quando Cristo vier eu estou em pecado, e não. Igreja, gente, é todos quantos professam a sua fé. O papel da igreja é continuar com o evangelho verdadeiro, né? Então, proclamar o evangelho verdadeiro para essas pessoas, tudo bem? Você se reúne à igreja, né? A igreja ela vai ter suas doutrinas. Gente, doutrinas são ensinamentos. A palavra doutrina é ensinamento, tá? Que a gente acha doutrina, meu Deus, é uma coisa fora de si. Então, toda a igreja tem ensinamentos bíblicos de acordo com o evangelho, de acordo com a Bíblia, tá? O que é uma reunião decente, né? Uma igreja decente é uma igreja que não deturpa o que está escrito na Bíblia. Não tira, nem coloca, nem acrescenta, nem omite, tudo bem? Então, gente, Deus vem buscar o seu corpo. Quando a gente diz que o corpo é místico, né, invisível, é porque a gente não sabe até onde se estende, né? E determina de placa de igreja. Por quê? Às vezes, a igreja dali é uma igreja, digamos, tem igrejas que são mais para jovens, né? Tem igrejas que o culto é a luz apagada, tem cultos que, né, tem pessoas que são mais formais, tem pessoas que são menos informais, tudo bem? Tem comunidade X, comunidade Y, comunidade Z. Gente, existem infinitas igrejas por aí, cada um com seus costumes, tá? Por exemplo, se você vai numa igreja aqui, eu moro na região sul do Brasil, né? A igreja aqui funciona de uma forma tal, de um costume tal, conforme o costume também da região sul do país, Brasil. Ok? Mas se você for numa Bahia da vida, lá os costumes são diferentes, logo a liturgia do culto é diferente. Se você vai numa igreja de São Paulo, a liturgia do culto é diferente. A liturgia é a forma como o andamento do culto, né, funciona. Se você vai em Manaus,
A liturgia do culto é diferente. Então, gente, às vezes tem umas igrejas que gostam de nos dar harpa, né? Mas a outra igreja gosta mais de worship da vida, gosta mais de a música gospel. Tudo bem? Então, nenhuma delas está deturpando a igreja. Todos eles professam a mesma fé e se reúnem para falar dessa mesma fé. Tudo bem? Do mesmo Salvador. Sou o mesmo Salvador para todas elas. O que não pode é haver, então, essa corrosão, né? Essa omissão, ou até mesmo essa colocação de coisas que não existem na Bíblia. Então o Evangelho ele precisa ser puro e autêntico em todas essas igrejas. Precisam estar ensinando a mesma coisa, esperando a mesma coisa. Tudo bem? Que é a pergunta que veio no começo da aula, porque se eu sou a igreja, então, por que dia eu tenho de ir à igreja? Bom, primeiro, que você não é igreja sozinho. A igreja é o corpo de Cristo. Então, a igreja não é só um olho, a igreja não é só um pé, não é só uma mão, não é só um rim. Né? A igreja não é só uma coisa. Né? Você, como igreja, faz parte de um todo, ok? Você precisa estar em comunhão com o todo. Você precisa se ajustar ao todo. Não? Então, você reúne com seus irmãos, né? E, bom, o fato da igreja é que ela não precisa ser templo. Na Bíblia não diz que a igreja precisava ser um templo. Tudo bem? Tem igrejas, graças a Deus, como eu amo a minha igreja, uma igreja maravilhosa, imensa, abriga todo mundo, existe sala para todo mundo. Tem igrejas que se encontram numa sala alugada, pode ser numa praça, entende? Mas a ocasião de igreja é indeterminada do lugar, é a reunião desses santos, a reunião para que você precisa passar, você precisa almejar estar junto com seus irmãos, tá? Você precisa se sentir parte do corpo e fazer e agir como corpo, tudo bem? Você não pensa mais como indivíduo, você pensa como coletivo agora, tudo bem? Então, não existe mais eu me dar bem, existe nós nos darmos bem, como você faz parte de um corpo, tudo bem? Então, você está em reunião com o corpo de Cristo, né? A igreja, eu, você, nós, você precisa se reunir com seus irmãos que também professam da mesma fé que você e acreditam no mesmo Salvador, que salvou vocês todos. Tá? Você precisa ser pastoreado, você precisa ser mentoreado, você precisa ser guiado por alguém, você precisa ser instruído por alguém, você precisa ser corrigido por alguém, os seus irmãos, seu pastor, seu líder, tanto faz. Tá? Você precisa participar da ceia de Cristo com seus irmãos, tudo bem? Você precisa também ser agido e guiado pelos dons de Cristo, os dons do Espírito Santo na igreja. Tudo isso acontece no coletivo, nas reuniões, ou fora das reuniões, muitas vezes também, ok? Mas o interesse é que você precisa se unir, se reunir com seus irmãos. E isso é ser igreja. Então você não consegue ser igreja sozinho e cultuar a Deus sozinho. Por quê? Porque Deus é muito claro, explícito que Ele age através do Espírito Santo, onde tem 2 ou 3. Ele está falando da pluralidade. Ele não falou na frente de multidões. Se tiver 2 pessoas é coletivo, não é mais singular. Mas pode ter 5.000 pessoas, tudo bem? E Deus pode agir ali também. Então, o lance da igreja é que ele funciona somente quando nós estamos juntos como a ideia de um corpo. O corpo, para ver, ele precisa do órgão que veja. O corpo, para andar, precisa dos pés, mas os pés movimentam o corpo só. Tudo. Na aula passada, a gente tinha dado o exemplo de uma banda, um som. Numa banda, existem vários instrumentos, mas quando todos tocam juntos, em perfeita harmonia, sai apenas um som. Tudo bem? Então, uma banda inteira fornece um só som. Esse é o papel da igreja. Okay? Você não pode ser igreja sozinho. É a primeira coisa que a gente aprende. Você não pode ser igreja sozinho. Igreja é reunião dos seus santos, tá bom? Para o aperfeiçoamento dos santos, para a noiva de Cristo, sem mácula, né? Sem nada. A igreja não é o local onde você habita, mas pode haver muitos locais errôneos, a gente já viu isso. Você pode, né? Tudo isso são tópicos que não está na sua revista, mas vem a somar, vem agregar na sua vida, tudo bem?
você se reunir para o aperfeiçoamento dos santos, você ser ministrado, guiado, abençoado, corrigido, participar da ceia, se manifestar nos dons, tudo bem? Para o ensino da palavra, para o louvor com os hinos ou as canções, tudo bem? Então, a igreja, no sentido, somos nós, determinado do local. Graças a Deus, louvamos a Deus que existem locais excepcionais que abrangem a igreja, né? Então tem lugares mais estruturados, outros menos, para tornar o quê? Mais fácil, né? E mais possível o aperfeiçoamento dos santos, né? Então existem lugares estruturados para isso. Tudo bem, gente? Agora vamos lá. A segunda parte da nossa lição vai falar igreja, sal e luz. Aqui, no Novo Testamento, ele vai dar muitos exemplos ou muitos nomes para denotar a igreja em si, né? Então, ele dá alguns adjetivos, algumas características da igreja, que somos nós, né? Então, no Novo Testamento, algumas características dela, de nós, é o seguinte: sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, corpo de Cristo, raça eleita, né, ou pessoa eleita, louvor de Deus e santuário de Deus. Ele usa todos esses nomes, tem mais alguns nomes que ele dá para a igreja, tudo bem? Mas aqui na nossa lição, o autor decidiu pegar simplesmente o exemplo do sal e o exemplo da luz. Eu até desenhei aqui de uma forma bem engraçada, tá? Mas o exemplo do sal, ele está totalmente ligado, sempre quando ele vai falar, porque vós sois, ele está falando da gente, a igreja, né? A igreja é o agente do Espírito Santo para então agora alcançar as almas perdidas da terra, tudo bem? Tudo isso é por intermédio da igreja, enquanto esse plano, essa era, tá? Essa dispensação, vamos dizer assim, eu sei que isso vai às vezes dar um nó na mente das pessoas, mas enquanto dispensação da graça, o agente para alcançar o mundo é a igreja, ok? Por meio do Espírito Santo. Então agora ele está dando um exemplo da igreja, ele está diferenciando a igreja do mundo, dizendo a igreja é sal da terra e luz do mundo, tá? O que ele está falando? Primeiro, o sal, o texto vai dizer aqui algumas coisas que você pode dizer sobre o sal, mas o sal está ligado com o caráter do homem, tá? Eu não vou ler muito texto para não pegar muito aula, mas o sal está ligado ao caráter, assim como a luz está ligada no conhecimento, tudo bem? Então, diferente do caráter do mundo, aquilo que distingue você do mundo é aquilo que você faz quando ninguém está vendo. O caráter é o que você faz quando ninguém está vendo, ou quando você está sob pressão, vamos dizer assim, como é que você está reagindo dessa forma, né? Então, caráter é isso, tudo bem? Agora, esse aperfeiçoamento, a gente falou isso no caráter na aula passada, né? Sobre os dons da igreja e os frutos do Espírito. Bom, então, quando Jesus vai falar sobre a igreja, ele dá esses dois temas, né? Então, vocês são o sal da terra. Vocês precisam ser o caráter, porque a semelhança que nós temos com Cristo é em caráter, né? Então, cada vez que nós chegamos a ser perto, né, ou ser próximos de Deus, é em caráter. Então, aquilo que você não precisa falar, mas as pessoas veem em você que é super diferente, é o caráter. É como que você age. Age tanto em atos de bondade, quanto em fé. Tudo bem, gente? Então, sem falar nada, aquilo que distingue a sua vida é o caráter do mundo, que pode ser muito visível. Tudo bem? Outra coisa. Antes, muitas vezes, do ser sal da terra, a gente começa a nossa vida sendo a luz do mundo. Por quê? A luz está totalmente ligada ao conhecimento do Evangelho, tá? Então, antes de você adquirir uma estrutura de caráter, né, a partir da conversão do novo nascimento, você adquire principalmente uma estrutura de conhecimento, tá? Então, você saiu de um mundo de ignorância para um reino de luz. Um reino de conhecimento. Antes de o diabo fazer mal a você por qualquer coisa,
ele vai atropelar a sua vida com causa de circunstâncias que bloqueiem o seu conhecimento de Deus. Então, quanto mais você conhece a Deus, mais próximo dele você está, mais caráter você tem, mais o mundo te vê, mais você alcança aquilo que Deus preparou para você enquanto terra. Tudo bem? Então, a primeira luta do diabo é contra o conhecimento meu e seu da pessoa de Cristo. Por quê? Porque tem pessoas que, por exemplo, vão na livraria e tá lá, conheça um ex-macumbeiro, sei lá, um ex-demonista, eu não sei como é que se chama essas religiões. Mas enfim, sei lá, um ex-macumbeiro. Um ex-macumbeiro, um ex-ocultista, saiu lá da onde ele estava e se converteu e agora ele professa sua fé em Cristo e escreveu um livro como alcançar as pessoas ou como saber como lidar com o ocultismo. Tá lá, lançou o livro, como lidar com o ocultismo, como lidar com o diabo, tananana. E do lado do livro está uma Bíblia, tem o carreiro de Bíblia. Qual dos dois exemplares você acha que vai sair primeiro? Como lidar com o ocultismo, tudo bem? Se na igreja tiver num dia da igreja um ex-satânico dizendo como que ele foi convertido e no domingo tiver a escola bíblica dominical, qual você acha que vai estar mais cheio? Do satânico. Por quê? Gente, as pessoas elas têm curiosidade de saber como é que é o reino das trevas, tudo bem? Saber como um ex-satânico saiu de lá, como um ocultista saiu de lá, como um macumbeiro, como o Testemunho de Jeová. As pessoas têm curiosidade de saber como que o diabo age através da vida das pessoas. E aí elas deixam o medo entrar. Mas as pessoas têm dificuldade de se jogar para um mundo de luz e conhecimento que Deus dá com muita propriedade para todo mundo. Então ele mesmo deixa a sua Bíblia para que você possa se jogar, para a igreja possa se jogar. Então a funcionalidade da igreja não é saber como que o diabo age. Às vezes tem muitas pessoas com curiosidade de saber como é que o diabo age na vida das pessoas, como entra, como não entra. Isso tudo é muito legal. Isso tudo é fantástico, é bom, é legal saber as estratégias do diabo contra a igreja, as estratégias do diabo contra a família, as estratégias do diabo contra os casamentos, contra os lares, as crianças, enfim. Só que, antes de saber a estratégia do diabo contra essas coisas, você precisa saber como que você pode viver em lugares em Deus que essas estratégias nem alcançam os santos de Deus, ok? Então é complicadíssimo, às vezes o corpo se preocupa mais com isso do que chegar próximo de Deus. Então quando ele está dizendo, sejam sal da terra, hajam e andem em caráter, tenham bom testemunho, caráter é ter um bom testemunho também, tenham um bom testemunho em tudo que os seus olhos veem, porque se os seus olhos veem coisas boas, é porque você passou por um histórico, você só vê coisas boas. Do que seus ouvidos retêm a ouvir, do que sua boca abre para falar. Tem um bom testemunho naquilo que as suas mãos fazem, tudo aquilo que você faz. Tem um testemunho onde seus pés te levam, aonde você anda e com quem que você anda, com quem que você se assenta. Tudo bem? Porque tem gente que diz assim, uma coisa é você andar com o escarnecedor. Você não está separado no mundo, você está no mundo, mas separado ao mesmo tempo. Você vive neste mundo, mas não é mais deste mundo. Mas você precisa andar com o escarnecedor. Tudo bem? Você precisa andar com uma pessoa que não nasceu ainda, com amor. Mas existe uma diferença entre você andar com alguém e se assentar. Porque quando você se assenta, você se acomoda, você relaxa. Então, você tem que tomar cuidado, Antes a Bíblia diz de você orar, você precisa vigiar. Então, quando a Bíblia fala sobre sal, faça bom testemunho de quem você é, com o caráter de Cristo, tudo bem? E quando a Bíblia diz sejam luz do mundo, está falando para você, ei, me conheça, conheça meu evangelho, aquilo que eu deixei para você, e o Consolador que eu deixei para você, que é a pessoa do Espírito Santo, conheça, peça instrução, ore, porque
Quanto mais você conhece, mais você vive em lugares que às vezes você não imaginou que você poderia viver em Deus ainda nessa terra. Então, conhecendo, a gente vive como se fosse não implacáveis, porque nós somos humanos, mas seguros. Seguros e com segurança. Se você tem insegurança com a pessoa de Deus, e com todo o plano dele para você, para a igreja, a mesma insegurança vai transpassar naquele que você quer salvar também. Como alguém que vive no mundo vai querer ir para um lugar que é inseguro? Claro que não. Então, esse caráter, para resplandecer a glória de Deus em sal, em luz, na igreja, a igreja ela precisa estar totalmente satisfeita com Deus, assim ela brilha a glória de Deus através dela. E essa é a verdadeira bênção que a gente tem. Depois a gente tem a igreja e a sua missão. E eu vou ler um outro texto para vocês que vai somar, que é a missão da igreja. Então, o propósito de Deus para alcançar o mundo e transformar um homem, requereu a encarnação da segunda pessoa da Trindade. Esta verdade, que é a pessoa de Cristo, tudo bem? Essa verdade é expressa nas palavras do apóstolo João, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então o Verbo, que é Cristo, se fez carne para poder ser compreendido e visto pelos homens. Na aula passada nós até fizemos essa sequência assim: se você quiser saber o que Deus Pai pensa, você precisa saber o que o Filho pensa. Se você quiser saber como que Deus Pai quer alguma coisa, você precisa saber o que o Filho queria. Se você quer saber como Deus Pai age, você precisa entender como que o Filho age. É a semelhança profunda que tem um do outro. Tudo bem? Então, se fez carne e habitou entre nós para ser compreendido e visto pelos homens. Esta é a função e a vocação da Igreja de Cristo. Então, permitir que o Verbo se manifeste através dos seus membros. Uma das nossas aulas, nós sempre estamos comentando. Então, o propósito de Deus para nós, como indivíduos, é viver para a glória de Deus. O pecado entra no mundo, a gente é incapaz agora de viver para a glória de Deus até que chegue a pessoa de Jesus Cristo com a sua obra salvífica para regenerar a vida do homem e justificar perante Deus. Então agora nós estamos numa fase de viver através do auxílio do Espírito Santo, nessa nova regeneração que nós passamos, nesse nascer de novo. Nós somos introduzidos a um reino, transportado para um reino de luz, tudo bem? Onde nós somos trabalhados em coletivo, mas também no individual. Você é trabalhado no individual, mas é em prol do coletivo, e você é trabalhado no coletivo em prol do individual também, e todos juntos são trabalhados para quantos ainda não receberam esse chamado para fazer parte do corpo de Cristo. Tudo bem? Então, até aqui a gente viu todas essas etapas. A missão da igreja no mundo seria um mistério se não soubéssemos a principal missão, que é de continuar a obra redentora, ou a redenção do homem caído, vindo a ser para o mundo aquilo que Cristo é para ela mesmo, a igreja. Então Cristo vem para aplicar um plano criado na eternidade de salvação do homem. Esse plano começou com a pessoa de Jesus Cristo, mas agora quem continua esse plano é a função da igreja. Então a igreja continua o plano de redenção nos homens, sempre através do Espírito Santo. Tudo bem? Então essa é a missão da igreja. Sempre quando a gente fala ide por todo mundo, a missão da igreja é ir atrás do pecador. Na Bíblia não está escrito assim, vou esperar o pecador vir até a igreja. Então não é o pecador que vem, é a igreja que vai. Então a igreja precisa sair da sua comunidade, de estrutura, às vezes, ela precisa sair, Você não foi feito para ficar num banco de igreja. Você precisa sair e ir atrás dos pecadores, daqueles que ainda não se arrependeram.
tudo bem? Tantos quantos não professaram ainda a fé em Cristo, não foram alcançados. Agora, não é bem da nossa lição, mas eu vou até deixar comentado. Mas, Jenny, eu não entendo, vou alcançar essas pessoas aonde? Tem pessoas, isso é questão de chamado, tá, gente? Mas o campo, a gente chama de campo, um campo de missão, vamos dizer assim, né? Por exemplo, você pode ser chamado para ir para um outro país, para um outro estado, e até mesmo você pode ser convidado a nunca sair da sua própria cidade. Mas você pode alcançar pessoas no seu trabalho, na sua escola, na sua redondeza, onde você pratica o esporte. Aonde existe uma pessoa que ainda não se arrependeu no meio da sua rotina, ali é o seu campo missionário. Né? Então, o campo missionário não está inteiramente ligado à geografia do lugar, mas está ligado às pessoas que são perdidas no lugar, vamos dizer assim. Né? Você não precisa ir para outro estado para salvar as pessoas. Você pode salvar as pessoas só para casa. Existem muitos lares que ainda não existem pessoas, os seus vizinhos. Né? Então, onde na sua rotina, né, existe uma alma que ainda não foi salva, que ainda não ouviu o Evangelho, não foi levado o Evangelho a ela, não se preocupe que quem convence o pecador do pecado é o Espírito Santo, não é você. Tá? Então, onde ainda não foi levado o Evangelho para essas pessoas, ali é o seu campo missionário. Essa é a função da igreja, tudo bem? E por último, tem um convite a aceitar esse compromisso com a igreja, né? Que é o último tópico da lição. Está dizendo assim, ó, temos a certeza de que mesmo Deus, que passeava em meio às igrejas da Ásia Menor, né, sondando suas incoerências e convocando-as ao arrependimento, está cuidando da sua noiva em pleno século XXI e a desafiando a viver de maneira santa, justa, como convém aos santos. Essa é a última convocação, é uma convocação principalmente para os santos. Por quê? A grande dificuldade de se viver de um corpo é a nossa compreensão de que no meio de tantas pessoas, todas nós somos arrogantes. Todas nós somos pecadoras, todas nós, né, somos sujeitos a enganos, todas nós somos sujeitos à inveja, todos nós somos sujeitos a muitas coisas que o ser humano é. Mas, debaixo de todas essas ramificações do pecado, debaixo de até algumas vidas de iniquidade, santo não é ser perfeito. Santo é ser separado, e todos nós, quantos já professamos a fé em Cristo, somos separados. O único desafio da igreja, de todos os tempos, até o fim dos tempos, é aprender a viver em coletivo. Aprender a viver em coletivo em amor. Isso é complicadíssimo, porque nesse meio tempo existem muitas disfunções que acontecem na igreja, tá? Existem pessoas que vão assumir cargos que Deus não preparou para elas. Existem igrejas que às vezes abrem que não era para abrir. Existem pessoas que não era para estar, né? Então, nesse meio tempo, existem o amor que você age, mas o amor é justo. Então, existe justiça, né? A igreja não é bagunça. Mas o nosso grande desafio é aprender a viver como corpo. E o corpo, ele age para que todo o organismo funcione de uma vez só. Tá bom? Então, às vezes é difícil viver em grupo. Por quê? Porque é difícil você dizer, eu preciso de você, eu preciso de você, eu preciso de você, eu preciso de você, eu preciso de você. É por isso que a igreja ela é muito bem estruturada, com seus dons, né, com os seus ministérios, para que não haja desordem, né? Quanto mais desordem tem dentro da igreja, menos Cristo você consegue ver dentro da igreja. Menos a glória de Deus resplandece nesse lugar. Tá? Porque mesmo sendo imperfeitos, a grande desafio é viver com a imperfeição das pessoas, mesmo sabendo que você é. Porque
Se eu estou aqui, eu tenho uma função. A minha função, junto com os dons que eu ganhei, ou com o ministério que eu ganhei, é do aperfeiçoamento dos santos, né? Então alguém vem me aperfeiçoar, mas eu também estou aperfeiçoando os meus irmãos, mesmo sabendo que todos nós não merecemos nada disso, né? Porque se alguém está aqui, por exemplo, se eu estou aqui ensinando ou transmitindo alguma coisa, porque não foi através de mim nada, né? Eu fui agraciada com dons tanto quanto vocês, com ministério tanto quanto vocês, né? As coisas as quais eu aprendi foi por meio do Espírito Santo também, que me auxiliou em cada uma delas. Então é complicadíssimo, às vezes, a gente ter essa mentalidade de corpo, mentalidade de um corpo que tal que é o justo, é igual o brilho da aurora, vai crescendo, 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 até ser dia perfeito. Né? Dia perfeito é quando você está no sol do meio-dia e não existe mais sombras em lugar nenhum, porque atingiu o seu áudio. É só quando você for um corpo glorificado. Enquanto isso, a gente precisa se ajustar um ao outro em amor, em justiça, dando frutos de justiça à igreja toda, para alcançar o grande momento de ser a noiva do Cordeiro. Né? E o desafio da igreja é esse. Além, claro, dos desafios dos seus tempos, né? Às vezes a perda do amor, abandono da fé. Muitas pessoas abandonam a fé, né, na caminhada. Então existem muitos desafios. Os desafios externos, na minha opinião, são piores que os internos. Por quê? Porque quando que uma igreja não é bem estruturada internamente, se ela não vive em coletivo, se ela não está unida e juntas mesmo com os desafios das diferenças, existem diferenças de humor, existe diferença de, né? Por que a igreja ela precisa ser, entre tantos adjetivos e características que Cristo deu, ele falou sal e luz? Porque todos, apesar da sua raiz pecaminosa, apesar dos seus defeitos, apesar do seu humor, apesar do seu carisma, apesar da sua personalidade, todos os membros, todos os santos do corpo de Cristo, eles conseguem crescer em caráter e em conhecimento, todos eles. Então, o que une a igreja é o crescimento em conhecimento de Deus, na sua palavra, no seu conhecimento, através do Espírito Santo que ilumina muitas pessoas, e na construção do caráter, porque o caráter blinda, né? Então, quando vierem desafios de fora, né, do corpo, como o esfriamento do amor, como o abandono da fé, a igreja ela vai estar unida, tudo bem para isso. Lembrando que a igreja é um corpo místico. Isso significa que a igreja ela abrange outras classes que você nem imagina, né? De outras liturgias que você nem imagina. Mas todas elas, é por isso que quando ele fala que uma igreja universal, todas elas, independente da sua etnia, a sua nacionalidade, a sua região, a sua nação, independente de tudo isso, todas elas, todos os seus membros, todos os seus santos conseguem crescer em caráter e conhecimento, porque o conhecimento de Deus é universal. E o caráter também é universal. Então isso você pode deixar no coração dos seus alunos, a gente até expandiu um pouquinho mais do que a nossa lição fala, mas em nome de Jesus, deu tudo certo. Gente, fiquem com Deus, eu espero que dê tudo certo, que vocês gravem isso na tábua do seu coração. Né? A Bíblia nos diz que nossa caminhada até o fim para nos tornarmos referenciais de Cristo, né, que é só quando a gente morre mesmo, porque você pode ser uma bênção, uma inspiração hoje e uma decepção amanhã. Então você se torna um referencial de Cristo para alguém, segundo Paulo, quando você morre. Ok? E nesse caminho você vai ter problemas com seus irmãos da igreja. Por quê? Porque eles são diferentes de você, eles também têm defeitos, eles também se irritam, eles também têm, muitas vezes, às vezes, têm inveja, muitas vezes se entristecem, muitas vezes, às vezes, caminham de uma forma mais lenta que você, ou não compreendem tanto quanto você. Mas a nossa função como igreja é saber que, se uma pessoa para de remar, o barco vai mais lento. E se você rema mais, não é remar por esse irmão. Ajude esse irmão a remar de novo. Afinal, a questão do remo é salvação. Cada pessoa tem uma salvação individual, certo? Mas
com a sua salvação, você precisa também salvar a vida de muitas outras pessoas, sempre mantendo a sua intacta. Então a função de uma igreja, essa aqui é só umas coisas básicas que a gente fala, né? A gente até se atrapalha, porque quando a gente fala de igreja, tem tanta coisa para se dizer, tem tanta coisa para se ensinar, tem tanta coisa para pensar quando a gente fala sobre igreja, que é impossível, às vezes, você resumir tanto uma categoria tão grande como é o que é ser igreja. Tudo bem? Isso faz até a gente repensar muito em algumas coisas e com certeza faz a gente agir de formas melhores. Mas a forma que você deve sempre pensar é: eu como igreja, sendo parte de um todo, será que eu estou sendo um bom órgão? Será que o meu órgão está auxiliando todos os outros? Né? Então tenta pensar em coletivo e tenta fazer os seus alunos pensarem em coletivo também. E nesse pensamento coletivo, deixe então a tarefa de eles analisarem em classe mesmo. Eu como coletivo, parte de uma igreja, eu estou fazendo o meu papel como igreja? Eu estou trabalhando bem nesse corpo? Eu estou servindo? Ou eu só entro dentro da igreja, ouço uma palavra e vou embora, não tenho comunhão com ninguém, não conheço ninguém, não quero dar satisfação para ninguém, assim como não quero prestar assistência para ninguém. Isso não é ser corpo, tá bom? Então, gente, fiquem com Deus. Eu espero que isso venha ter somado, agregado na vida de vocês. Mas em nome de Jesus, isso veio para somar, para agregar na vida de vocês. Tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima.